Olá, você vai ver nessa edição. Filósofo Luiz Felipe Pondé ministra palestra sobre ética aos servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Atuação coordenada entre instituições assegura que 100% dos municípios respondam questionário sobre creches no estado. Boletim de jurisprudência da Corte de Contas mato-grossense entra no 10º ano de publicação em 2023. Os detalhes agora no TCE Notícias. A Semana da Ética, realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, contou com a palestra do filósofo Luiz Felipe Pondé, que deu uma aula sobre o assunto. O professor fez uma abordagem desde a origem do conceito na antiguidade, passando por diversas escolas. A Semana de Ética do Tribunal de Contas de Mato Grosso contou com um palestrante de renome nacional e até internacional, o filósofo Luiz Felipe Pondé. E discutir ética em um momento em que ela parece inexistir é fundamental. A crise ética no Brasil e no mundo se combate falando de ética, promovendo o entendimento e incentivando o uso dela como princípio normativo de conduta humana. E trazer essa discussão para o âmbito do Tribunal de Contas é de fundamental relevância, como destacou o supervisor da Escola Superior de Contas, o conselheiro Valdir Júlio Teis, representando o conselheiro-presidente do TCE, José Carlos Novelli. Ética é respeitar valores, é respeitar princípios, é respeitar teses, é respeitar entendimentos e, acima de tudo, saber que nós temos um espaço que ele é limitado. A partir do momento que nós invadimos o espaço do outro, nós já estaremos ferindo a ética. Mas, afinal, como filósofo, ensaísta e professor acadêmico, Pondé vê a sociedade brasileira atual e a ética que a rege diante dos desafios das fake news, pós-verdades e desinformações que, por si só, minam as relações interpessoais, comerciais e institucionais nos dias da sociedade digital, virtual. E a discussão da ética, tal como a gente conhece, nasceu em Atenas, no meio da democracia, que era caracterizada por todo tipo de mentira, corrupção, fraude, né? E quando você introduz essa variável em que o espaço público fica maior por causa das redes sociais, então todo mundo fala o que quer, a tendência é piorar, não é melhorar. O resultado, piorar eu quero dizer a dificuldade ética. O resultado é que provavelmente a gente olha para um horizonte em que deverá ocorrer cada vez mais judicialização, mais processo, mais contencioso. Isso vai reduzir a liberdade de expressão, porque as pessoas vão ter medo, vão ter processos, e as plataformas também vão ter medo de serem obrigadas a pagar multas milionárias. Mas afinal, o que é ética? Como defini-la? A maioria das pessoas diz saber o que é, mas se perguntadas, poucas saberão explicar. E podemos dizer que a maioria daquelas que terão uma resposta na ponta da língua devem ter assistido a uma palestra de Pondé como esta, realizada aqui no Tribunal de Contas do Estado durante a Semana da Ética. O filósofo apresentou definições clássicas e acadêmicas do conceito, deixando mais claro para a plateia o que é ética e como praticá-la no dia a dia. Servidor de carreira do TCE, Nelson Kawahara vê a necessidade de falar de ética nas relações humanas, citando inclusive as Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Pantanal 2023, quando as disputas podem esbarrar nos princípios éticos, justamente pela característica mais marcante dessa prática, a competitividade esportiva. A gente vê que no esporte, tá, a ética, tá, é fácil falar, tá, mas vamos supor, quando você está lá na competição, tudo, tá, aí você perde a noção de ética. Então, vamos supor, essa palestra acho que foi muito importante, é bom para todos os funcionários do Tribunal de Contas, então acho que o presidente está de parabéns por trazer uma pessoa de renome, né, internacional, para vir fazer essa palestra aqui para nós. A atuação coordenada da Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal de Contas de Mato Grosso, da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso e da Associação Mato Grossense dos Municípios assegurou que os 141 municípios do estado respondessem ao questionário do Gabinete de Articulação para a Efetividade das Políticas de Educação de Mato Grosso.
O objetivo dessa iniciativa foi traçar um diagnóstico sobre a situação da oferta de vagas, estrutura e plano de expansão das creches, além das principais dificuldades enfrentadas pelos gestores no setor. Concluído em tempo recorde, o levantamento vai embasar medidas visando contribuir para que as unidades municipais alcancem a meta de 100% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas. Os dados serão utilizados, inclusive, nas ações norteadoras do Pacto Interinstitucional pela Educação na Primeira Infância em Mato Grosso, que mobiliza 19 instituições do Estado e será assinado no dia 17 de maio. O conselheiro do TCE de Mato Grosso, Antônio Joaquim, que é presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura da instituição e membro diretivo do GAEP no Estado, afirmou que esse levantamento é fundamental e será utilizado para a elaboração das ações e tomada de providências em relação à educação na primeira infância, contribuindo dessa maneira na definição de medidas estratégicas de redução das dificuldades dos gestores e o planejamento de avanço nesse setor. Foi aberta a programação da Semana da Ética na Corte de Contas mato-grossense. Na solenidade que deu início às ações dentro da instituição, o conselheiro corregedor-geral Guilherme Antônio Maluf ressaltou a importância dos princípios éticos e morais para a boa convivência. Acompanhe. Foi aberta a programação da Semana da Ética do TCE de Mato Grosso. Na solenidade que deu início às ações dentro da instituição, o corregedor-geral da Corte de Contas, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, ressaltou a importância dos princípios éticos e morais para a boa convivência. A campanha educativa dentro do Tribunal de Contas prevê um diálogo aberto e reflexivo com os servidores e colaboradores. Coordenada pela presidência e pela Corregedoria Geral do órgão de controle, a Semana da Ética tem o objetivo de estimular a boa conduta dos profissionais nas relações com os públicos interno e externo, garantindo assim um ambiente de trabalho saudável e de resultados efetivos nos trabalhos prestados à sociedade. O Boletim de Jurisprudência do TCE de Mato Grosso entra no 10º ano de publicação em 2023. Confira agora o que traz a mais recente edição referente aos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Em 2014, era publicado o primeiro Boletim de Jurisprudência do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Isso quer dizer que ele entrou no 10º ano de publicação. Durante todos esses anos, o boletim tem levado aos usuários, de forma mais simples, conhecimento e o acompanhamento das decisões de mais destaque da Corte de Contas mato-grossense. Para acessá-los, é só entrar no site do TCE e clicar na aba Legislação/Jurisprudência, depois em Boletim de Jurisprudência. Nos exemplares estão divulgados os enunciados de jurisprudências, com teses identificadas em casos concretos decorrentes dos entendimentos proferidos pelo plenário da Corte de Contas. Isso a partir da relevância das teses firmadas, ou seja, não substituem a publicação oficial das decisões e os feitos legais. O boletim também garante transparência e controle social. E o exemplar mais recente é o de número 82. Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. Nesta edição foram abordados, por exemplo, temas como a contratação e substituição de pessoal, a responsabilidade do ordenador de serviço e a licitação para contratar serviços de engenharia. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!